Oi gente, tudo bem? Tô voltando aqui hoje. Eu sei que eu raramente volto assim pra gravar vídeos seguidos, mas é porque eu percebi que eu esqueci de um exemplo muito bom de queerbaiting, que é Tatu. Tatu, a banda daquelas meninas russas, todo mundo, né, criava várias expectativas de que elas fossem um casal. E se vocês conhecem, vocês já devem perceber que elas realmente eram um exemplo maravilhoso de queerbaiting. E eu fico até feliz de ter esquecido delas no vídeo anterior. Inclusive vejam o vídeo anterior sobre queerbaiting e queercoding, que ele introduz esse assunto. Vou deixar o link aqui embaixo. Fiquei feliz de ter esquecido delas porque elas merecem um vídeo individual, né? Realmente é um caso que envolve várias questões aí, né? Uma banda russa, então tem muita coisa pra falar sobre, né? É um exemplo de banda que também é diferente de exemplo de série, filme, etc. Pra queerbaiting, então é um exemplo que merece um vídeo especial pra ele. Vamos falar um pouquinho sobre Tatu, então, né? O que é Tatu? Tatu foi uma marca criada, né, para essa banda russa super famosa, que fez sucesso no início dos anos 2000, entre 1999 e 2011, que formou essa dupla musical russa, né? Essa dupla musical que continha, né, como integrantes a Yulia Volkova e a Lena Katina. As cantoras, elas não se conheceram, né, a partir da banda, elas já se conheciam desde pequenas porque elas faziam parte de um grupo musical infantil chamado Nepozei, antes de elas serem gerenciadas pelo produtor e diretor de TV Ivan Shapolov, que realmente se interessou, né, em trabalhar com as duas meninas, viu que seria uma oportunidade interessante, né, realmente ele foi visionário nesse sentido porque foi uma oportunidade mais do que interessante, né, elas fizeram muito sucesso. E aí elas acabaram assinando um contrato com a gravadora russa Neformat e começaram a trabalhar juntas. O gênero da banda Tatu era basicamente um pop, europop, dark, né, europeu, um estilo um pouco diferente. Quando a gente ouve as músicas delas, a gente vê que realmente não era exatamente o tipo de pop que a gente tem aqui no ocidente, era um pop bem oriental mesmo. E assim elas conseguiram, né, chegar em vários países e interessar várias pessoas. As músicas delas que fizeram mais sucesso foram All the Things She Said, que vocês devem conhecer, gente, pelo amor de Deus, Show Me Love, Not Gonna Get Us e All About Us. As músicas delas realmente que todo mundo conhece praticamente. O que o Ivan queria fazer, né? O Ivan Shapolov, que gerenciou as meninas. Ele queria trazer uma novidade pra banda. Então, o que fazia sucesso ali mais ou menos naquele início dos anos 2000, final dos anos 90? Teve um filme sueco chamado Amigas de Colégio, Fucking Amal, ou mesmo Show Me Love, né? Como ele é bastante conhecido, que inspirou a estética, o conceito da banda, né? E qual que era esse conceito da banda? Era um conceito, vamos dizer assim, colegial, um conceito adolescente, que realmente faz todo sentido quando a gente pensa no filme, né? Amigas de Colégio, Fucking Amal, Show Me Love, como vocês quiserem chamar. Que realmente eram, se vocês conhecem a história, eram duas meninas adolescentes que elas se relacionavam, né? A Suécia realmente ela já era bem avançada, né, nesse momento. Eu até citei esse filme em um dos vídeos que eu fiz, né, falando de filmes lésbicos, em que eu disse, né, sobre a questão de Show Me Love, né, de Fucking Amal, ser um filme realmente inovador, porque final da década de 90 e as pessoas já falavam sobre isso, né, sobre essa questão de relacionamentos sáficos, realmente era algo bastante novo. E aí elas, percebendo que esse filme tinha feito sucesso, elas pensaram, cara, vai dar certo. O Ivan Shapolov se aproveitou dessa oportunidade e falou, é exatamente isso que a gente vai fazer. E aí quando a gente vê as roupas das meninas, né, a gente já consegue interpretar nesse sentido, porque elas tinham uns 15 anos na época, então fazia todo sentido, né, elas se utilizarem de uma temática mais adolescente mesmo. O que acontece, né? A gente já pode perceber aí que elas se utilizaram disso como um conceito pra banda, então elas não eram lésbicas, né? Elas criaram essa expectativa de que fossem nas pessoas, porque realmente elas se utilizavam disso nas composições, nas interpretações, nos videoclipes, em tudo, né? A gente pode pensar, por exemplo, na letra de All the Things She Says, tudo que ela disse passando pela minha cabeça, Not Gonna Get Us, eles não vão nos pegar. Em All the Things She Said mesmo, elas falam, eu posso tentar fingir, eu posso tentar esquecer, mas eu não consigo. Aí a gente tem Show Me Love, mostre-me o seu amor. Então assim, era explícito, acho que não era nem entre linhas, era explícito. Elas chegaram a se beijar, eu acho, em alguns videoclipes ou shows que elas fizeram, então era bem explícito mesmo. E elas realmente, né, tinham muito interesse em ganhar dinheiro em cima disso. O Ivan Shapolov também, né, por isso que ele deu essa ideia. E a Yulia, ela era mais antenada em termos de marketing, né? Então ela era a das integrantes da banda, né? Entre ela e a Lena, ela era a que mais se interessava por isso. Inclusive ela se considerava meio que uma líder da banda, né?
E ela tinha muito interesse em se utilizar de cada vez mais frases em duplo sentido, cada vez mais do conceito sáfico, vamos dizer assim, para ganhar dinheiro em cima disso, porque ela sabia que era algo bastante diferente, né, para aquele momento, que quase ninguém falava sobre, e que era algo que, né, tendo como base o filme Amigas de Colégio, estava fazendo sucesso, estava sendo reconhecido. Então, ela tinha muito interesse em continuar mantendo esse tipo de fingimento em relação à relação dela com a Lena. E guardem essa informação, porque isso vai dar um pouco de raiva, talvez muita raiva no final do vídeo, né? Mais pro final do vídeo, em vocês, porque a Yulia não era exatamente o tipo de pessoa, vamos dizer assim, engajada com a luta, com a pauta LGBT. Elas fizeram tanto sucesso, mas tanto sucesso na Rússia, que elas começaram a vir para outros países, né? Então, elas chegaram ao Japão, né? Elas fizeram muito sucesso no Japão também. E elas fizeram tanto sucesso no Japão, né? Que vocês já devem imaginar por quê, né? Estética colegial, né? Essa roupinha xadrez com a gravatinha, tudo isso a gente via muito aonde no Japão? Nas animações, nos animes. Então, realmente, era uma estética muito utilizada lá. E aí eles tiveram tanto interesse nisso que a Kashima Noro e a Suzumi Kudo tiveram interesse em fazer uma animação chamada Tattoo Power Gate, que era inspirada nas duas, né? Fosse inspirada na Lena e na Yulia, né? E a introdução da animação seria produzida por Shishiro Watanabe, o criador de Cowboy Bebop. Então, assim, realmente ia ser uma animação que faria sucesso também, né? Assim como tudo que envolve as duas. E por ser uma animação também, com certeza seria era algo, inclusive, que todo mundo estava esperando, mas acabou não se tornando real, né? Não saindo do papel, mas eram planos que as duas criadoras tinham. Bom, falando um pouquinho sobre a questão do queerbaiting. O queerbaiting, ele era muito forte, né? Porque ele era fortificado pelas próprias integrantes da banda. Então, assim, tanto a Lena quanto a Yulia, elas trabalhavam muito com isso, e tem uma particularidade aí em relação ao queerbaiting de banda e o queerbaiting de série. Porque o queerbaiting de banda, ele é fortalecido, né, pelas próprias pessoas que estão ali na banda. Então, como eram só elas duas, né, na banda, tudo que envolvia elas, né, estava relacionado à questão do queerbaiting, estava relacionado à questão dessa estética. Tanto que saíam em revistas, né, anúncios como Sapatine, etc., quando apareciam as fotos das duas. Então, assim, basicamente era algo muito explícito mesmo. E em série a gente sabe que nem todas as cenas são sobre o queerbaiting ou são com as integrantes do queerbaiting, tem vários personagens, então acaba não sendo algo tão forte assim. Mas no caso da banda realmente era. E além disso, tinha a questão de que elas duas eram pessoas reais, né? Elas estavam como uma marca numa banda, mas elas usavam o próprio nome delas. Então, não era como em série, por exemplo, que a gente tem ali duas personagens que a gente shippa. A gente realmente shippava as cantoras da banda, né? E acreditava que aquilo era real, que elas duas poderiam estar juntas. E era o que as pessoas acreditavam, que elas fossem um casal de verdade, mas não eram, como eu já falei. Então, o que acontecia, né? Elas realmente se utilizaram muito desse conceito, como eu falei, e aí elas vieram pra Europa, começaram a vir cada vez mais pro Ocidente, e elas perceberam, cara, a gente fala inglês, então vamos começar a cantar inglês, né? E foi aí que as músicas delas de maior sucesso realmente foram músicas em inglês, né? All the Things She Said, Not Gonna Get Us, etc. Todas essas músicas em inglês. Que aí elas sabiam que elas podiam chegar nos Estados Unidos e assim, né, realmente ficarem famosas no mundo todo. Vamos falar sobre o ponto positivo desse queerbaiting, né? Porque ele não foi de todo negativo, apesar de que eu disse que vocês vão ficar com bastante raiva da Yulia em breve. Ele foi positivo no sentido, assim, ele teve um ponto positivo, não foi positivo, ele foi positivo por um ponto, que era a questão de que essa banda fazia sucesso no início dos anos 2000. Então, basicamente, a gente tinha aí uma banda em uma época em que ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre a questão de ser LGBT, não tinha banda nenhuma sobre isso, né, que tinha esse conceito, basicamente, assim, né, não que eu saiba. A gente não tinha muitos filmes sobre esse assunto, né, tanto que eu falei que Amigas de Colégio foi bastante inovador, no sentido de ser um filme, né, mais ou menos aí no final da década de 90, que já abordava essa temática na Suécia. Então, assim, né, a gente percebe que já teve um conceito novo aí sendo abordado. Então, elas serviram de exemplo para as pessoas se identificarem com elas, né? Para as pessoas realmente pensarem, cara,
tem alguém ali que me representa, ou então se identificarem com as letras, né? Se identificarem com as meninas, né? Então elas serviram como uma forma de identificação para as pessoas LGBT, tanto que elas ficaram na história. Até hoje em dia as pessoas ainda ouvem, ainda gostam e etc. Então teve esse ponto positivo aí. E assim, a Lena Katina, inclusive, falou em uma entrevista pro G1, isso aqui: não importa se sou hétero, as letras têm um sentido e as pessoas amam o que elas significam. A dupla ajudou as pessoas a se assumirem. E é basicamente isso, né? A dupla realmente fez com que as pessoas se sentissem mais confortáveis para serem quem elas eram, porque era um dos poucos pontos de identificação que pessoas queer tinham durante aquele momento. Apesar de não ser exatamente um casal real e do objetivo ser pink money, porque elas ganharam muito dinheiro fingindo, né, ser uma coisa que elas não eram e usando uma sexualidade real como estética pra banda. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da Rússia, né? Como que elas fizeram sucesso na Rússia, gente? Pra vocês que não sabem, a Rússia tem um histórico muito grande de não ser LGBT friendly, né, pra dizer o mínimo. A homossexualidade foi descriminalizada na Rússia logo depois do fim da União Soviética, né, da queda da União Soviética, mas o país mantém uma visão muito preconceituosa em relação a pessoas LGBT, né? Inclusive o governo de Vladimir Putin, ele é abertamente anti-LGBT e em 2013 aprovou uma lei banindo propaganda gay, né, que impedia a distribuição de material sobre os direitos dos LGBT, por exemplo. E também vetava colocar em igualdade os casamentos homo e hétero, né? Porque basicamente propaganda LGBT é quase que você proibir essa temática, essa pauta no país todo, né? Então realmente é algo bastante problemático. Essa lei é o motivo de as paradas LGBT serem vetadas em Moscou, por exemplo, né, embora existam manifestações menores. E em 2017, 3 ativistas gays processaram o Estado e obtiveram vitória na Corte Europeia de Direitos Humanos, que condenou o governo russo a pagar uma indenização, né? E essa lei foi considerada discriminatória, de acordo com pesquisas. E desde 2015 é discutido no parlamento uma nova lei que vai proibir a demonstração de afeto entre pessoas do mesmo gênero em lugares públicos, né? Ou seja, as pessoas podem ser presas por se beijarem, darem as mãos ou por qualquer outro comportamento que as autoridades julguem inadequado, né? Então, desde 2015 isso está em pauta, isso está sendo discutido realmente. Ou seja, é um país bastante problemático em relação a essa questão LGBT, né? Não é exatamente o melhor país para se lançar uma banda com uma estética, com uma pauta queer, né, gente? Só que o que acontece? Durante aquele momento que a Tatu foi lançada, essa temática, essa pauta não era muito discutida lá. Inclusive as pessoas não falavam sobre isso, né? Justamente por ser um tabu. Ou seja, quando elas foram lançadas enquanto banda, elas foram vistas como algo completamente diferente, né? As pessoas queriam saber o que era aquilo, justamente porque não era falado. E eu acredito muito, assim, como publicitária, que tenha sido por isso que elas conseguiram fazer sucesso, porque as pessoas tinham curiosidade em saber o que era aquilo, né? Como elas estavam trabalhando com aquilo, como aquilo era diferente, né? Realmente foi o que o Ivan pensou, que poderia dar muito certo ou muito errado, né? Porque ele acabou se utilizando de algo que na Rússia, naquele momento, era extremamente polêmico, né? Quando ele pensou em fazer algo diferente do que já fazia sucesso internacionalmente durante aquela época. E aí realmente deu certo e elas vieram pra cá, como eu falei, eu acho que eu já falei, né? Que elas realmente quiseram vir pra cá, né, pro Ocidente, porque a Rússia provavelmente poderia dar algum tipo de problema, né? Então, pelo menos aqui no Ocidente, elas sabiam que elas poderiam ser mais aceitas, vamos dizer assim, porque não tinha essa problemática tão grande. Agora vamos ficar com raiva da Yulia, né, gente? A Yulia foi extremamente homofóbica quando questionada sobre a questão LGBT nos dias atuais, né? Não sei exatamente, não lembro exatamente em qual ano que foi, mas não foi há tanto tempo assim. E a gente espera que alguém que trabalha com queerbaiting, né, siga dois caminhos. Ou seja, uma pessoa que trabalha com queerbaiting porque não pode falar explicitamente sobre a questão queer, né, com queerbaiting, queercoding, etc. Porque não pode falar abertamente sobre isso e realmente quer entender algo que durante aquele momento não pode ser falado abertamente, né, porque, sei lá, a pessoa pensa que talvez aquilo ali fosse interessante como algo LGBT, mas, né, não pode realmente deixar isso explícito, ou por um outro motivo, que é o motivo da pessoa simplesmente querer ganhar dinheiro em cima de uma pauta e não ter o menor interesse em se engajar com isso. E basicamente a gente percebeu que esse foi o interesse da Yulia mesmo, né? Porque quando questionada sobre a pauta LGBT, sabendo que ela tinha muitos fãs queer, né? Porque, obviamente, ela se utilizou dessa estética,
Ela respondeu o seguinte: eu não aceitaria se meu filho fosse gay, porque acredito que um homem precisa ser um homem de verdade. Deus criou o homem para procriar, é o natural. O homem para mim é o apoio, a força. Eu não aceitarei um filho gay, disse ela. Yulia disse, inclusive, que aceitaria uma filha lésbica, já que a homossexualidade faria parte da liberdade feminina. E um homem pode transar com várias mulheres, essa é a liberdade masculina. Mas um homem não tem o direito de ser viado. Duas meninas juntas não é a mesma coisa que dois homens juntos. Acho que esteticamente lésbicas são muito melhores do que dois homens de mãos dadas ou se beijando. Ou seja, sexismo, racismo, machismo, tudo quanto é tipo de preconceito, né, gente? O que a gente pode pensar? Que não dá pra acreditar que uma pessoa como essa realmente tenha feito sucesso trabalhando com o público de minoria. A Lena foi questionada sobre isso também, porque, né, obviamente ela fazia parte da dupla, e ela respondeu: posso dizer uma coisa, Deus está nos ensinando a viver no amor, ser tolerante e não julgar os outros. Amor é um sentimento maravilhoso, acho que todo mundo deveria ter liberdade pra amar quem quiser e passar o resto da vida com quem quiser. Ou seja, ela deu um murro na Yulia, né? E pelo que eu sei, pelo que eu vi em pesquisas, a Yulia e a Lena não tinham exatamente a melhor relação, elas não se davam tão bem assim. E elas já tinham alguns problemas em relação à banda, né? Então a gente pode perceber aí que elas não concordavam em tudo. Não sei se exatamente a Yulia era a vilã da banda, né? Porque muitas coisas foram ditas na versão da Lena, mas já me ajudou a ter bastante ranço, porque o que ela disse foi bem pesado. E o que vocês acham, gente? Porque eu acho que queerbaiting em banda acaba sendo bem mais forte, às vezes, do que queerbaiting em série. Porque, é como eu falei, a gente cria expectativas em relação aos integrantes da banda, né? A gente cria expectativa em relação àquelas pessoas que fazem parte daquele grupo e tudo é sobre elas, como eu falei, né? A gente não tem um elenco ali, não tem personagens, a gente tem pessoas compondo músicas e só elas ali, né? Era uma dupla, não era tipo, sei lá, se fosse o Evanescence e duas pessoas do Evanescence fazendo queerbaiting. Era uma banda de duas pessoas e as duas pessoas estavam fazendo queerbaiting. Então, tipo, era realmente a estética, era o conceito delas, né? E o que vocês acham? Comentem aqui embaixo, vocês gostavam de Tatu. Eu gostava muito, eu gosto ainda, né, das músicas delas, mas o ranço da Yulia é real. Inclusive, gente, esqueci de falar, a Yulia parece que tá se candidatando pra deputada da Rússia, né, atualmente. E eu tô tipo, oi? Gente, realmente foi uma mudança um pouquinho drástica, né, vamos dizer assim. E é isso. Comentem aqui embaixo que vocês quiserem falar sobre Tatu, se vocês tiverem alguma curiosidade, porque eu quero saber, eu gosto dessa banda, né? E é isso. Um beijo grande pra vocês.